o meu processo de trabalho ao longo desses anos. Eu já tenho um trabalho, né, um bom tempo com o professor Márcio, com a professora Malvina, a gente já conversa há um bom tempo, já publicamos aí trabalhos, e espero que a partir de hoje, vocês consigam, né, desenvolver esse processo de trabalho para que no final da disciplina, ou ao final aí de todo esse processo, vocês consigam êxito na publicação desse trabalho. Eu vou apresentar minha tela, tá? A parte teórica vai ser bem rápida, vai ser tranquila, tá? Eu vou fazer apenas uma revisitação de alguns conceitos, de algumas ideias, porque o ideal aqui é trabalhar a parte prática, tá? Vou compartilhar minha tela, por favor, me avisem. De preferência, se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar, tá? Como eu não vou estar olhando o chat, vai ficar meio complicado de observar. Vocês estão enxergando minha tela? Sim, professor. Certo, obrigado. Bom, então hoje nós iremos falar sobre análise de dados secundários, né? Como o professor Márcio já falou, e também, no momento oportuno, eu vou falar sobre a carga global da doença, que também pode ser uma temática que vocês possam estar trabalhando. Já tem alguns trabalhos relacionados a essa questão da carga global da doença, e eu vou apenas apresentar o layout, o painel, ao final da aula, sobre essa questão do estudo GBD, tá? Bom, então, basicamente, nós iremos falar sobre isso hoje, né? São 8 tópicos aí, né? Nós iremos conversar um pouco sobre dados e informação, alguns estudos com o uso dos dados secundários, isso eu vou apresentar de uma forma rápida, porque o professor Márcio já falou que apresentou para vocês. Falar um pouco sobre sistemas de informação, especificamente os que estão centrados no DataSUS, coleta, processamento e análise de dados e tabulação de dados, conceito de tipos de variáveis e análise descritiva, tá? Quando chegar nessa parte de análise descritiva, a gente vai dar uma pausa nessa parte teórica e iremos para o processo de coleta de dados, coleta, processamento e análise de dados no Excel. Depois que finalizarmos isso, eu irei mostrar um pouco sobre o Tabuin e suas funcionalidades, tá? De forma também rápida. No Tabuin eu vou apenas citar algumas questões que são interessantes, inclusive a construção de mapas e o estudo GBD, tá? Pelo avançar da hora, eu espero que não seja tão corrido como eu imagino, mas espero que seja interessante. Bom, então a partir desse momento, né, que a gente tem que ter ideia do que é um dado, o que é uma informação. Então, o dado é uma determinada característica que faça coleta ou que eu visualizo, né, um conteúdo que por si só ele não vai me transmitir nenhuma informação. Então, por exemplo, nessa sala tem 5 homens, tem 3 homens, tem 2 homens, tem 10 mulheres, 15 mulheres, mas isso não quer me dizer nada, isso é um dado. Então, tem uma mulher que tem uma determinada característica, mas isso não quer dizer nada, tá? Então, esse dado por si só, ele não vai me transmitir uma determinada mensagem que vai me possibilitar ter o entendimento de uma determinada situação, problema, tá? Então, por isso, só apenas com um dado, eu não consigo ter uma formulação de ideias para que eu possa embasar conclusões ou muito menos respaldar decisões, tá? Então, esses dados precisam de um refinamento, precisam de um tratamento, precisam de uma aplicação, precisam de uma estatística, né, para que eu possa unificá-los, eu possa organizá-los, e a partir disso eu vou ter uma informação, tá? Deixa eu só colocar aqui. E a partir disso, né, desse processo do meu dado, com a aplicação da estatística, eu vou ter o quê? A ordenação e a organização desses dados, desse conjunto de dados, que vai me permitir transmitir um significado e a compreensão de um determinado contexto, tá? E isso eu chamo de informação. Então, basicamente, eu tenho que, dentro do processo estatístico, dentro do meu software, eu vou ter a entrada, né, que representa os meus dados. A partir desse momento que eu tenho aquele conjunto de dados, eu vou realizar um processamento ou análise de dados, para que, na minha saída, eu tenha uma informação, tá? Então, basicamente, isso que nós iremos fazer hoje. Nós vamos coletar os dados, nós vamos realizar análise de dados e, posteriormente, vocês vão ter uma informação, tá? E aí, eu chamo a atenção, né, porque que a ideia é trabalhar com dados secundários, tá? E qual que é
essa ideia de dados secundários, qual que é a diferença dos dados primários? Então, os dados primários, eles vão referir-se a dados que não foram coletados antes e que são coletados com o propósito de atender necessidade específica. Então, basicamente, dados secundários seria o quê? Durante o meu projeto de mestrado, eu vou elaborar, né, uma determinada linha de pesquisa, onde eu irei a campo para coletar dados a respeito de uma determinada população. No meu caso, eu trabalhei com o questionário da PENSE, né? Só que eu tive a ideia do seguinte: eu não vou trabalhar com os dados secundários, eu vou utilizar o questionário da PENSE e vou aplicá-lo em uma outra cidade, tá? Que essa cidade foi Parnaíba. Então, a gente aplicou, né, eu com outros alunos, aplicamos esse conjunto, esse questionário para um conjunto de alunos, tá, dentro de um aspecto amostral, e a partir disso, dessa minha coleta de dados, eu observei, fiz análise e cheguei às informações dessa minha população. Então, na PENSE, no processo de coleta de dados da PENSE, essa cidade de Parnaíba, ela não foi, né, englobada dentro das cidades que eram para ser avaliadas, tá? Então, por Parnaíba não ter sido envolvida na PENSE, esses dados que foram coletados por mim, eles são dados primários, tá? E para que eu tenha esse processo de ir a campo, de pegar essas informações de alunos, né, e de professores e de escolas, né, eu preciso ter uma liberação, um parecer ético. Eu preciso daquele número do parecer ético, tá, que vai me permitir eu desenvolver essa pesquisa. Com os dados secundários, não há necessidade disso, tá? Com os dados secundários, esses dados eles já foram coletados por outras pessoas, já foram tabulados, ordenados e, por vezes, até analisados, né? E esse processo de utilizar esses dados secundários, ele está embasado dentro de uma resolução, né, do Conselho Nacional de Saúde, que é a resolução 510, de 7 de abril de 2016. Então, esses dados que estão em domínio público, que são com sujeitos desconhecidos, que eles não são identificados, né, eu posso estar utilizando desses dados secundários para fazer essa análise, tá? Tem alguns problemas, tem algumas limitações? Tem, tá? Tanto é que, se vocês observarem vários artigos que tratam sobre dados secundários, eles sempre, ou quase sempre, colocam como limitação do estudo a questão de trabalhar com dados secundários, tá bom? Mas é ótimo porque, dentro desse aspecto que vocês estão de construir um artigo para essa disciplina, devido ao pouco tempo, esses dados secundários vão me permitir um acesso mais rápido a desenvolver uma pesquisa, tá? E aí vai precisar do conhecimento que vocês tenham de buscar no sistema de informação, de baixar esses dados, de tabular, de analisar e etc, tá? Alguém com alguma dúvida? Algum questionamento? Tudo tranquilo até aqui? Tranquilo. Tudo certo. Beleza. Pronto. Então, né, por ter esses dados secundários disponível para todo mundo que tem um acesso à internet, que saiba chegar até esses dados, a gente tem vários estudos, né, no SciELO, no PubMed, no Scopus, né, que são realizados com estudo de dados secundários, tá? No meu processo de trabalho do doutorado, eu pretendo trabalhar com dados secundários. Eu quero observar, né, as internações por condições sensíveis à atenção primária e quero fazer a comparação entre 2 países sul-americanos, 2 países europeus e 2 países africanos, né? Qual que é a minha dificuldade? A minha dificuldade aqui no Brasil, eu sei onde é que estão esses dados, não preciso de liberação quer dizer, na maioria das vezes eu não preciso de liberação para ter acesso a esses dados. Mas outros países, como os países africanos, eles não têm essa estrutura que nós temos, né, que, embora tenha vários e vários problemas, nós temos que valorizar, que é esse sistema de informação. Em quase todos os países africanos, eu não consigo ter acesso a dados de internações, por essa característica que eu falei para vocês, por conta da falta de sistemas de informação. Então, lá eles ainda estão em um processo de desenvolvimento, outros países não têm, tá? Então, isso dá um trabalho muito maior se eu quiser seguir essa linha, né? Em outros países, como em Portugal,
para eu ter acesso a dados secundários, eu preciso de autorização do Departamento de Estatística do país, né? Do Ministério de Saúde do país. Então, não é tão complicado, mas eu preciso também passar por outro processo. Nos dados de hoje, no caso de hoje, a gente não vai necessitar isso, porque de forma rápida, simples, a gente consegue esses dados, tá? Então, aqui eu tenho alguns estudos feitos por alunos e professores do mestrado de saúde e comunidade, que já foram publicados, né? Eu tenho esse de violência sexual entre adolescentes escolares brasileiros, que foi utilizando a PENSE, né? PENSE do ano de 2015, que está lá no IBGE. Então, você vai utilizar os microdados, né? E, embora pareça tranquilo de se fazer análise, é complicado. Então, outra questão tenho que ter cuidado com a minha questão do uso dos dados secundários. Porque, dependendo do tipo de estudo, do tipo de pesquisa que foi feito para coletar esses dados, eu não posso realizar uma análise simples, uma amostragem simples. Porque, por exemplo, para análise de dados da PENSE, eu preciso o quê? De realizar uma estatística complexa, tá? Que aí ele tem uns fatores de correções que eu preciso colocar isso lá no meu software, no meu programa estatístico. Então, não posso só chegar e fazer uma análise descritiva desses casos da violência sexual lá na PENSE, que não é correto. O processo de coleta de dados da PENSE, ele é complexo, ele utiliza uma amostragem complexa. Eu tenho outros artigos que foram publicados aqui relacionados ao risco à saúde cardiovascular, também utilizando os dados da PENSE. Eu tenho essa questão da incompletitude do preenchimento das notificações compulsórias de violência no Brasil, tá? Também de alunos do mestrado, foram alunos do mestrado. Eu tenho essas internações de condições sensíveis à atenção primária, então foi também utilizado dados secundários, sistema de informação hospitalar. Eu tenho tendência temporal, né, que é o que vocês vão observar no próximo encontro, é realizar o estudo dessa tendência temporal, tá? Com o professor Márcio, a partir da análise que nós iremos fazer hoje. E, para vocês, além de conseguir ter um artigo publicado utilizando dados secundários, essa semana eu recebi um e-mail da revista, né, de serviços de saúde, Epidemiologia e Serviços de Saúde, mostrando os artigos que foram premiados, né, a partir desse prêmio RES Evidencia 2020, tá? Esse artigo aqui é Mortalidade Pedestre em Acidente de Trânsito no Brasil, uma análise de tendência temporal de 96 a 2015. Esse trabalho foi utilizando os dados secundários, tá, do Sistema de Informação sobre Mortalidade, e esse trabalho, ele ganhou um prêmio em terceiro lugar, né, nesse prêmio. Então, além de ter esse êxito, né, dos dados secundários, você conseguir publicar, pode-se também ter a possibilidade de receber um prêmio, dependendo do tipo de análise que vocês forem realizar, tá? Então, essas são algumas ideias, alguns trabalhos que vocês podem pensar e verificar que é possível publicar e, além disso, chegar até a uma premiação, tá? Hoje nós iremos trabalhar com o DataSUS, mas existem outros meios de utilizar sistemas de informação, tá? Recentemente, nós estamos finalizando um artigo, né, onde nós utilizamos sistema de informação sobre hospitalizações, né, sobre internações por gastroenterites, e nós utilizamos sistema de saneamento, tá? E nós como pesquisadores, realizamos uma correlação, né, desses dados de internação sobre gastroenterites com os dados referentes a saneamento, tá? Então, hoje o nosso foco vai ser DataSUS, tá? Então, lá no DataSUS eu consigo encontrar dados referentes ao sistema de informação sobre os nascidos vivos, o SIM, né, sobre mortalidade, o SINAM, sobre agravos, o SIGSUS, sobre o sistema de informação hospitalar, o sistema de informação ambulatorial, eu vou observar também dados a respeito dos estabelecimentos, né, de recursos, de profissionais, o que eu tenho de UTI, de leitos clínicos, né, inicialmente, para observar a capacidade de leitos clínicos e leitos de UTI, a gente observava utilizando o CNES, tá? Então, lá no início da pandemia, quando não tinha essa informação de quantos leitos se tinham disponível para todo mundo, como é hoje, a gente observava pelo CNES, tá?
E também no DataSUS eu vou encontrar ainda, mesmo que de forma, né, com os dados ainda bem antigos, né, não foram mais atualizados, mas pode servir para um embasamento do referencial teórico ou de alguma outra informação, alguma etapa na construção da dissertação de vocês. Tem esses outros sistemas aí. Também no DataSUS eu consigo encontrar dados de estimativas populacionais, projeções populacionais, educação, renda, tá? Então, isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, a partir do DataSUS, eu vou realizar o seguinte, com vocês, né, eu vou mostrar o modo de acesso ao DataSUS, o processamento, né, de coleta de dados, né, toda a etapa que eu tenho que seguir para, posteriormente, eu conseguir meus dados e realizar uma análise descritiva, tá? Então, hoje nós iremos, como não temos um tempo muito grande para conversar, nós não iremos aprofundar a análise descritiva, tá? Nós iremos fazer algo simples. E aí, outra questão que também é interessante, né, que vai depender também do que vocês podem estar trabalhando, é saber que tipo de variável eu vou estar trabalhando, tá? Então, essa variável, ela tem dois ramos. Então, essa minha variável é numérica, tá? Então, por exemplo, se ela for numérica, ela é uma variável quantitativa. Se essa variável não for numérica, ela é uma variável qualitativa, tá? Dentro da variável qualitativa, ainda existe uma outra divisão, né? Se essa variável qualitativa, ele existe algum tipo de ordem, né? Se essa variável ela tem alguma ordem, ela é chamada de variável qualitativa ordinal, como a escolaridade. Então, a pessoa tem o ensino básico, o ensino médio e o ensino superior, tá? Então, isso, além de isso ser necessário para que eu possa desenvolver minhas análises estatísticas, isso também me permite observar como é que eu tenho que dispor essa minha variável na minha tabela, tá? Então, se eu tenho uma variável qualitativa ordinal, então, na minha tabela, eu tenho que colocar, por exemplo, que ela é básico, ensino médio, ensino superior. Não posso colocar de forma desorganizada. Se essa variável for uma qualitativa, que não existe uma ordem entre elas, ela é uma variável nominal, tá? Como sexo. Então, não existe uma ordem entre sexo masculino e sexo feminino, tá? Se essa variável for uma variável quantitativa, ela vai assumir valores inteiros? Se sim, eu tenho uma variável discreta. Então, que tipo de variável discreta é essa? O número de filhos. Eu não posso dizer que uma pessoa, eu tenho 2,5 filhos, ou 3,5 filhos, eu tenho 3 ou 2 filhos, ou 4, ou 5, ou 6, são números inteiros, né? E se essa variável quantitativa ela não assumir valores inteiros, ela é uma variável contínua, como altura, como peso, como IMC, tá? E por que eu estou falando isso? Porque existem tipos de análise descritivas que eu só posso aplicar para quantitativo, como, por exemplo, a média. Né? A média eu só posso aplicar uma análise descritiva se eu tiver valores. Então, qual a média de gastos em hospitalizações por acidente de trânsito? Tá? Então, ou a mediana, né, que eu posso também fazer essa análise. Ou a variância, ou, enfim, são vários tipos de análises que eu posso aplicar para quantitativo, mas que eu não posso aplicar para qualitativo. Então, isso é fundamental ter em mente, tá? Dentro nesse processo que vocês estão tendo dentro do mestrado. E aí, por fim, nós temos aqui a análise descritiva, que é o que basicamente nós iremos fazer utilizando o Excel. Então, nós iremos construir uma tabela e rapidamente nós iremos observar, né, a construção de figuras utilizando também esse Excel. E aí, só para vocês terem uma ideia de diferença, para análises de variáveis quantitativas, né, eu posso observar que nos gastos eu vou estabelecer uma média e uma mediana, tá? E aí vai depender de outras características para saber se eu utilizo uma das duas, mas é só para vocês observarem a diferença dentro do processo de análise que estão aplicadas essas variáveis quantitativas, tá? Bom, agora nós iremos começar a nossa parte
Nós iremos começar a nossa parte de... nossa parte prática, tá? Bom, pessoal, a primeira coisa que eu acho que vocês têm que fazer sempre, é algo que toda vez que eu converso sobre essa questão de análise de dados, é a elaboração de uma pasta, tá? Então, vocês podem elaborar uma pasta dentro dentro dos arquivos do mestrado, onde vocês vão colocar essas informações, esses dados. Então, hoje, nós iremos observar, ao longo do tempo, a taxa de mortalidade por lesões autoprovocadas, tá? Então, eu vou criar uma pasta, eu vou colocar aqui na minha mesa, tá? Dados sobre lesões autoprovocadas, tá? No Piauí. Pronto. Tá aqui essa minha pasta. Então, tudo que eu coletar para esse meu problema, seja os dados de morbidade, mortalidade, população, enfim, dependendo do problema, todos os arquivos que eu for coletar, eu vou colocar nessa pasta, tá? E vou nomear todos os arquivos. Por quê? Porque se eu realizar o download e ele para aquela minha caixa aquela minha pasta de downloads, eu vou ter tantos arquivos lá que em algum momento eu vou me perder e eu não vou ter dificuldade de encontrar. Então, para o processo organizado de vocês, então, sempre que vocês estiverem trabalhando com alguma análise de dados ou com outras questões, vocês criem uma pasta e tudo que refere-se a essa determinada temática, vocês coloquem nessa pasta, tá? Então, é isso que eu recomendo. A outra questão é, quem ainda não tem a configuração, né? Eu vim aqui em configurações, e venho aqui em avançado, em downloads, tá? Em downloads, eu vou, na maioria das vezes, esse ícone aqui está desmarcado, tá? Então, o que ele diz? Perguntar onde salvar cada arquivo antes de fazer um download. Então, toda vez que eu salvar um arquivo no meu navegador, ele vai diretamente para uma pasta que eu decidi colocar, que nesse caso aqui está em downloads, tá? Mas, se vocês fizerem a marcação desse ícone aqui, todo documento que vocês realizarem o download, ele vai perguntar em que arquivo vocês querem. Então, para facilitar o nosso processo, vocês veem, né, quem tem o Mozilla, quem tem o Chrome, vocês vêm nesses 3 pontinhos, configurações, aí vai descer avançado, e na parte de downloads, você vai marcar essa opção, tá? E aí vocês vão verificar daqui a pouco, quando eu for realizar a transferência desses dados, tá? Bom, é isso. De parte inicial de configuração, é isso que é importante, tá? Bom, pelo link datasus.saude.gov, vou mandar o link para vocês aí no chat. Pronto. A partir desse link do DataSUS, eu vou conseguir ter acesso aos meus dados, tá? Eu tenho 2 maneiras de seguir. Eu vou pela maneira tranquila, que eu posso ir pelo acesso à informação, e posso vir aqui embaixo, ó, e verificar Tabnet, tá? Tabuinha aqui, que é o arquivo que nós iremos daqui a pouco baixar, realizar um download deles, que é um arquivo disponibilizado gratuitamente, um software de análise estatística, né, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, e Tabnet, que é onde nós iremos encontrar os dados dentro do sistema de informação. Então, vim DataSUS, desci aqui um pouquinho, encontrei Tabnet, vou clicar nele, tá? Pronto, já abriu outra parte. Então, dentro desse Tabnet, ele vai ter aqui a descrição do que você vai encontrar aqui, tá? Então, se vocês observarem, dentro do Tabnet, eu vou ter alguns outros links aqui, tá? Que esses links vai depender do que vocês vão querer trabalhar. Então, por exemplo, eu vou querer trabalhar com o SINAM, ou com um sistema de informação sobre hospitalizações do SUS. Então, eu venho em epidemiológicas e morbidade. Então, aqui eu tenho, ó, morbidade hospitalar do SUS, tá? Se eu quiser trabalhar com SINAM,
ou eu venho nesses pontos específicos, ou eu venho aqui em doenças e agravos de notificação de 2007 em diante. Então, vou clicar aqui. Pronto. Quando eu abrir aqui, doenças e agravos de notificação, eu tenho todas essas questões para se trabalhar. Então, eu tenho de acidentes para animais peçonhentos, dengue, doença de Chagas, hepatite, intoxicação exógena, né? Alguém estava falando sobre violência. Nós temos aqui a violência interpessoal e autoprovocada, tá? Zika vírus, dentre outras informações. Vou voltar aqui. Vou acessar agora morbidade hospitalar do SUS. Pronto. Em morbidade hospitalar do SUS, eu posso vir em geral, a partir do local de residência, causas externas, né? Tem um grupo aqui de causas externas por local de internação, causas externas por local de residência, né? E outras informações. Então, vou aqui em geral, vou selecionar Piauí, e ele vai me abrir esse painel aqui, tá? Então, eu tenho a linha, coluna, conteúdo, eu tenho os períodos disponíveis. No caso do sistema de informação hospitalar, ele me dá essas informações por mês, né, em cada ano, tá? E aqui eu tenho as seleções disponíveis, ou o que eu quero trabalhar. Como nós iremos trabalhar com mortalidade, nós temos que acessar o sistema de informação sobre mortalidade. Esse sistema de informação sobre mortalidade, bem como o de nascimento, ele está aqui dentro de estatísticas vitais, tá? Então, eu tenho os nascimentos vivos, desde 1994, com quem quiser trabalhar com os nascidos vivos, vem aqui em estatísticas vitais e acessa esse link. Quem quiser trabalhar com mortalidade, né, acessa esse painel aqui, tá? Que é o mortalidade desde 96 pela CID-10. Tá? Eu tenho outras informações também, como demográficas e socioeconômicas. Então, se eu quiser trabalhar com dados, trabalho e renda, PIB, saneamento, educação, eu tenho esses links aqui. Hoje nós iremos utilizar 2 links, mortalidade e população, tá? Mais para frente vocês vão saber o porquê. Bom, vamos lá iniciar o nosso processo de coleta de dados, tá? Então, só relembrando, eu vim no DataSUS, Tabnet, né? Abriu essa parte aqui. Como eu vou trabalhar com mortes, com óbitos, eu venho em estatísticas vitais e mortalidade desde 96 pela CID-10. Pronto, tá? Então, eu tenho aqui todas essas opções. Tenho a mortalidade geral, por causas evitáveis, infantis, óbitos de mulheres em idade fértil, óbitos por causas externas, né? E outras características. Lesões autoprovocadas está classificado dentro de causas externas. Então, ou eu posso vir em mortalidade geral, ou eu posso vir em óbitos por causas externas. Então, de forma mais rápida, eu venho em óbitos por causas externas. Vou trabalhar, o meu problema eu quero observar como é que está o comportamento das taxas de mortalidade, né, no Piauí, por lesões autoprovocadas, de 2010 até o último ano. Tá? Que, se eu não me engano, é 2019. Então, óbitos por causas externas, vou selecionar aqui Piauí. Pronto, selecionei. Já me abriu aqui essa parte. Bom, hoje, né, eu quero observar essa mortalidade por lesões autoprovocadas em adolescentes, conforme a classificação da OMS. A OMS classifica os adolescentes entre 10 a 19 anos. Mas eu quero observar 10, 14, 15 a 19. Então, eu quero ver como é que é o comportamento dessas faixas etárias no Piauí ao longo desse tempo, né, de 2010 a 2019, tá? Então, na minha ideia é trabalhar isso, observar os adolescentes, as lesões autoprovocadas em adolescentes, nessa série histórica. Então, só para mostrar para vocês, eu tenho, dentro da linha, todas essas características, né, ano do óbito, o grupo CID-10, o mês do óbito, as faixas etárias, o sexo, a cor de pele, escolaridade, enfim, todas essas características, tá? E eu tenho na coluna praticamente a mesma coisa. Algumas vezes, em algum sistema de informação, dependendo do que você vai coletar, algumas informações que estão na linha não estão na coluna, tá? Eu tenho meus períodos disponíveis, ó, último ano de 2019 a 96, tá?
E eu tenho aqui em seleções disponíveis, por exemplo, se eu quiser trabalhar só com Teresina, então eu tenho aqui Teresina. Então, eu vou digitar Teresina. Pronto, vou trabalhar só com Teresina. Eu preciso trabalhar com um grupo de lesões autoprovocadas. Então, eu tenho, ou eu posso vir em categorias, né, CID-10, que ele me dá todos os códigos CID-10 bem estratificados, individualmente, tá? Então, se eu quiser trabalhar com um grupo específico, eu posso trabalhar, tá? Essa categoria, ela é bem mais específica. O grupo CID-10, né, ele traz nenhuma categoria menos específica do que a que eu mostrei anteriormente para vocês, tá? Mas não tanto. E sem os códigos, né? E eu tenho o grande grupo CID-10, que tem acidentes de transporte, outras causas externas e lesões autoprovocadas voluntariamente, que é o que eu vou trabalhar hoje, tá? Eu tenho aqui também as faixas etárias, tá? Tenho várias opções de trabalhar as faixas etárias, tá? Algumas vão entre elas vai diferir como é que elas estão categorizadas. Ó, se eu vou trabalhar com adolescentes e eu quero olhar de 15 a 19, essa faixa etária aqui eu não consigo porque ela está de 15 a 24 anos e de 5 a 14. Então, essa eu já descarto, tá? Essa é uma faixa etária detalhada, então eu posso até utilizar ela, tá? Mas em outros momentos eu não preciso. E faixa etária menor que 1 ano, tá? Então, como é que se realiza o processo? Então, eu vou colocar na linha a faixa etária, tá? Essa faixa etária, a primeira faixa etária. Na coluna, eu vou trabalhar o quê? Eu vou colocar o ano de óbito. Pronto. E vou trabalhar com conteúdo com óbitos por residência, por onde essas pessoas moravam. Os períodos disponíveis. Falei para vocês que eu quero trabalhar de 2010 a 2019. Então, eu venho aqui em 2010 e com o mouse eu arrasto lá para 2019, tá? De novo, eu venho em 2010, eu posso fazer o seguinte, segurar o Shift e clicar na setinha aqui para cima, ó, e aí ele vai selecionando, tá? Pronto, está selecionado aqui 2010 a 2019. Então, pronto, fiz essa marcação. Então, óbitos por causa externa no Piauí, faixa etária, ano do óbito, de 2010 a 2019. Vou fechar aqui, porque eu vou trabalhar com o Piauí, eu não vou fazer estratificação por município, e no grande grupo eu vou selecionar lesões autoprovocadas voluntariamente, tá? Pronto. Professor, aí na linha você deixou em município mesmo, né? Aqui na linha? Isso? Não, tá em faixa etária. Ah, tá, aqui, desculpa. Faixa etária, tá? Certo. Pronto. Aí, assim, vai depender do que você quer olhar. Eu poderia olhar sexo? Poderia. Então, nesse caso, eu poderia só vir aqui em sexo, né, e fazer a marcação, tá? Mas eu quero olhar só o conjunto da faixa etária dos adolescentes, 10 a 19 anos, certo? Pronto. Então, tem aí a faixa etária, ano do óbito, 2010 a 2019, né? Fiz a marcação aqui, porque eu quero trabalhar somente com lesões autoprovocadas voluntariamente. Se eu não fizer essa marcação, e quando eu pedir para apresentar esses dados, ele vai me dar tudo isso aqui, tá? Então, não interessa para que eu quero olhar, que eu quero olhar são apenas essa marcação aqui, o código X60, X84, conforme a CID-10, tá? E como eu quero olhar adolescente de 10 a 19 anos, eu vou aqui em faixa etária, que foi a variável lá que eu selecionei. Naquela mesma faixa etária que eu selecionei, eu venho aqui em seleções disponíveis e vou selecionar apenas 10 a 14 e 15 a 19, tá? E aí, ó, eu venho aqui em mostrar e ele vai me mostrar, tá? Então, tá aqui, ó, só no título aqui, para a gente ter certeza que nós fizemos foi correto. Então, óbitos por residência, por ano do óbito, segundo faixa etária. Grande grupo, lesões autoprovocadas voluntariamente. Faixa etária, de 10 a 14 e 15 a 19. E o período de 2010 a 2019. Tá? Então, como eu observo aqui, eu tenho os números absolutos de óbitos, né, em cada ano, por cada faixa etária. Então, no total, nesse período de 2010 a 2019, nós tivemos 238 óbitos por lesões autoprovocadas em adolescentes, tá? Certo. Beleza, professor. Então, chegamos a isso. O que nós precisamos fazer? Então, eu vou salvar
como cópia CSV, tá? Então, sempre que eu tiver esse resultado, sempre que eu chegar nesse momento final, que eu fizer a revisão aqui, que tá tudo certo, tá tudo beleza, isso é importante, gente. Sempre que vocês chegarem a essa etapa final aqui do processo de coleta de dados, revisem isso aqui, tá? Revisem para saber se está tudo certo dentro dos parâmetros que vocês estabeleceram. Então, eu venho em cópia como CSV, e lembro daquela configuração que eu fiz no Chrome, que era para toda vez que eu salvar um arquivo, ele me perguntar, ele abrir uma janela e perguntar onde eu quero salvar, então é isso que ele vai fazer agora. Ó. Pronto, ele abriu aqui, tá? Então, eu venho onde naquela minha pasta lá que eu abri, tá? E vou realizar o quê? Vou salvar os dados, né, a respeito dessas lesões autoprovocadas. Então, vou colocar lesões autoprovocadas em adolescentes. Tá? E vou salvar aqui. Pronto, salvei. Pronto, já está. Quando eu voltar para aquela pasta, né, vou mostrar para vocês aqui, naquela minha pasta, aqui, ó, o arquivo em dados LA está aqui. Tá? Então, quando eu for realizar o meu processo de análise, eu volto lá e tá beleza. Tá meu arquivo lá salvo. Professor, eu poderia olhar isso... eu poderia olhar essa faixa etária por sexo? Poderia, tá? Então, o que eu iria fazer? Eu deixaria aqui minha faixa etária, eu colocaria aqui o sexo, óbitos por residência, vou deixar selecionado de 2010 a 2019. Então, vejam a diferença. No meu caso aqui, eu não estou colocando o ano do óbito, estou colocando o sexo, tá? Porque eu quero ver a faixa etária, né? Também olhando o sexo, tá? Nesse período de 2010 a 2019. Naquela minha marcação aqui, né, do grande grupo, eu tenho lesões autoprovocadas voluntariamente. E a minha faixa etária, de 10 a 14 e de 15 a 19. Então, vou vir aqui, mostra, tá? Então, eu tenho óbitos por residência, por sexo segundo faixa etária, lesões autoprovocadas voluntariamente, faixa etária de 10 a 19 anos, no período de 2010 a 2019. Então, aqui, na faixa etária, 10 a 14, 15 a 19, tem o sexo masculino e feminino. Então, eu tenho aqui, no sexo masculino, foram 160 óbitos, no sexo feminino foram 78 óbitos nesse período aqui, tá? Certo, pessoal? Professor, é porque eu estou fazendo aqui também no computador e no meu apareceu que não tem permissão para gravar no diretório CSV. Existe alguma informaçãozinha que eu deixei de clicar? Será? Alguma configuração? Como assim? Apareceu na minha tela assim, embaixo, onde no seu tem dizendo assim, gravar em CSV. No meu tem sem permissão para gravar no diretório CSV. Onde tem essas suas opções aí, no meu não tem. Eu tem sei, só aparece em negritozinho aqui embaixo. Que estranho, eu não sei explicar o porquê. Se alguém souber. Você está no trabalho, usando o computador, em casa? Estou usando o meu de casa mesmo, no Chrome. Não. Eu fiz aqui no meu também, deu certo, baixou direto no Excel. Porque eu não fiz aquela configuração ainda que o professor falou, aí baixou direto no Excel. Vou tentar refazer. Tá bom. Qualquer coisa você utiliza outro navegador, tá? Tá bom. Se você está usando o Chrome, você utiliza o Mozilla, tá? Tá bom. Alguém tem outra dúvida? Professor, tem uma pergunta sobre... Eu estou abrindo aqui também, e eu estou vendo que tem algumas características que são colocadas no início, que também são colocadas nessa parte de seleções disponíveis. E aí eu queria saber qual é a diferença. A diferença é a seguinte, né? Então, veja bem. Se eu vou, por exemplo, trabalhar com município, né? Município tem aqui em seleções disponíveis e tem aqui em linha, tá? Ele não tem coluna, tá? Então, por exemplo, município, para que serve essas seleções disponíveis e essa opção de linha? Porque na minha tabela, tudo que eu colocar aqui, ó, tudo que eu colocar em linha, coluna e conteúdo, nessa linha e coluna, ela vai aparecer na minha tabela final, tá? Da minha tabulação, tá? Essas seleções disponíveis servem para quê? Para eu fazer o filtro, tá? Então, por exemplo, eu quero olhar um município
eu quero olhar o município de Teresina. Vou marcar aqui. Quero olhar o município de Parnaíba. Acho que Teresina não ficou marcado. Deixa eu marcar novamente. Pronto. Então, essas seleções disponíveis servem para que você possa fazer um filtro ou as seleções que você deseja, entendeu? Então, por exemplo, eu não falei que eu quero trabalhar só com as faixas etárias de 10 a 19. Se eu não fizesse aqui, nessas seleções disponíveis, o filtro de 10 a 19, vou colocar todas as categorias aqui, tá? Se eu quero trabalhar de somente 10 a 14, 15 a 19, não vir aqui, seleções disponíveis e não marcar, ele vai me apresentar todo mundo, tá? Todos os óbitos em todas as faixas etárias, tá? Então, por exemplo, eu pedi para aparecer na minha linha município, mas eu só quero que apareça Parnaíba e Teresina. Então, vou lá nas seleções, nas seleções disponíveis, eu marquei Parnaíba e Teresina, e quando eu peço para mostrar, ele só vai me mostrar aqui, ó, Parnaíba e Teresina, tá? Então, é basicamente isso a existência dessas duas opções. Deu para entender? Deu sim. No caso, Certo. daria para especificar embaixo, né? Exatamente. E ali em cima, em linha e coluna, tem opções semelhantes. Por exemplo, na linha, se eu colocar cor, raça, em coluna também tem. Qual seria a diferença? A diferença eu vou colocar aqui por sexo, né? Tá por sexo. Pronto. Eu vou te mostrar agora na linha cor e raça, coluna sexo. Então, o que vai aparecer? Nas minhas linhas, vai aparecer a cor raça, né? Branco, preto, pardo, indígena. E na minha coluna, informações sobre o sexo, tá? Se eu fizer o contrário, o que vai acontecer? Sexo, cor e raça. Vai acontecer o seguinte, ó. Vai aparecer nas minhas linhas o sexo, tá? E na minha coluna, a cor e a raça, tá? Essa é a única diferença. O que eu digo quando eu tenho esse jogo de variáveis, né? Quando eu estou olhando, por exemplo, duas variáveis, sexo e cor de pele, é preferível que eu coloque essa que tem mais componentes dentro da minha variável, mais categorias, eu coloque elas nas linhas, tá? Certo? Certo, professor, entendi. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? O que eu vou fazer agora é o seguinte, tá? Eu vou coletar dados dos municípios, tá? Uma coisa importante também depois que você mexe, que faz uma análise, uma coleta de dados, você pode vir aqui e limpar, tá? Que ele vai resetar todas as suas seleções, ó, voltou tudo para o início. Então, eu vou vir aqui em município, eu não vou querer essa coluna ativa, óbitos por residência, vou deixar aqui em óbitos no ano de 2019, deixo aqui todos os municípios do Piauí, a faixa etária, né? Eu vou deixar todas as faixas etárias. Aqui é uma outra coisa. Isso aqui vai servir para eu mostrar para vocês no Tabuin, tá? Para fazer um mapa. Então, fiz essa coleta de dados, município não ativo óbitos 2019. Vou pedir para mostrar. E aí, ele me mostra aqui, ó. Opa, esqueci de fazer o seguinte, ó. Tenho que sempre mostrar, né? Ver se está tudo certo. Então, quando apareceu aqui que eu vi que não tinha lesões autoprovocadas e voluntárias, eu já voltei e retornei para selecionar, tá? Então, um grande grupo, se de 10, né? Todas as faixas etárias aqui, tá, gente? Então, lesões autoprovocadas voluntariamente no período de 2019, tem todos os municípios que têm ocorrência de óbito em 2019, certo? Pronto. Eu vou voltar. E para que o professor Márcio possa realizar a análise de tendência da taxa de mortalidade, como é que se calcula a taxa de mortalidade de um determinado agravo ou causa, tá? Como é que eu faço isso? Eu preciso do número de óbitos e dividir esse número de óbitos pela minha população, tá? E multiplicar por 100 mil.
Então, o que está faltando para eu fazer a minha taxa de mortalidade? Então, eu preciso... Desculpa. Então, eu preciso dos meus dados populacionais. Então, onde que eu consigo meus dados populacionais? Eu venho aqui em informações de saúde, ó, lá em informações de saúde. Informações de saúde, tá? Ele me apresenta aqueles itens lá que eu mostrei para vocês, e eu venho aqui em demográficas e socioeconômicas, que é onde eu vou pegar a minha população residente, tá? A minha população residente. Então, eu peguei de 2010 a 2019. Eu tenho todas essas opções aqui, tá? Para eu coletar a população residente. Mas quais delas eu pego? Então, eu tenho aqui o censo, né? Mas que vai só até 2012, então já não me serve. Eu tenho as estimativas de 1992 a 2019. Opa, isso aqui pode me servir. Mas quando eu olho ao final, eu não tenho por sexo nem faixa etária. O que isso significa? Que na minha coleta de dados, eu não vou conseguir olhar apenas os adolescentes. Projeção da população do Brasil. Isso não me serve, porque eu estou olhando o Piauí. Projeção da população das unidades de federação por sexo e grupos de idade. Isso aqui me serve, beleza. Tá? Porque eu posso ter as unidades de federação, o grupo de idade, 2000 a 2030. E posso pegar estudos de estimativa populacionais por município, idade e sexo, 2000 a 2020. Eu vou pegar esse porque ele é bem mais estratificado, tá? Pronto, eu poderia pegar aquele outro, mas eu vou pegar esse por município. Então, o que vai acontecer agora? Vai acontecer, ó, vou lembrar para vocês, na minha linha tinha a faixa etária e nas minhas colunas tinha o ano 2010, 2011, 2012. Então, automaticamente e obrigatoriamente, quando eu for coletar meus dados populacionais, eu vou ter que coletar nesse mesmo formato. Na minha linha, a faixa etária, e na minha coluna, o ano, tá? Então, na minha linha, eu tenho uma faixa etária 1 e 2. Qual que é a diferença da 1 e 2? Então, eu venho aqui, ó. Vou primeiro observar. De 10 a 14, 15 a 19, isso aqui eu consigo. E 10 a 14, 15 a 19. Qual que é a diferença entre elas? A diferença, ó, é que se vocês observarem, de 20 a 24, 25 a 29. Nessa faixa etária aqui, eu tenho de 20 a 29, 30 a 39. Então, essa aqui está bem mais estratificada do que essa. Como eu quero apenas de 10 a 19, as duas me servem, tá? Então, eu venho aqui em faixa etária 1, coluna, eu quero por ano, população residente, de 2019, né, a 2010. Então, eu vou coletar aqui de 2010 a 2019. Pronto. A minha unidade de federação é o Piauí. Então, eu vou selecionar aqui o Piauí. E na minha faixa etária 1, que foi essa que eu selecionei, eu só quero que ele me apresente apenas os dados de 10 a 19 anos. Então, aqui, pronto. Então, população residente por ano segundo, faixa etária, unidade da federação Piauí, faixa etária de 10 a 19 anos, no período de 2010 a 2019. Então, aqui eu tenho a faixa etária, 10 a 19 anos, e a população em cada ano. Novamente, copia como CSV, lá já está na minha pasta aqui, ó, dados LA Piauí, vou colocar a população, POP 2010, 2019. Pronto, salvei. Certo, pessoal? Para a minha outra análise, que eu vou fazer lá para o município, né, eu já tenho aqui selecionada a faixa etária de 10 a 19 anos, já tenho o Piauí selecionado aqui, eu quero só que ele me apresente em 2019 os municípios, os valores da população dos municípios. Então, ó, população residente, Piauí, de 10 a 19, no período de 2019, tá? Então, eu tenho aqui a projeção da estimativa populacional de cada município do Piauí, tá? Aí eu salvo ele e depois eu vou construir a taxa de mortalidade. Pronto. Pessoal, vocês gostariam de fazer uma pausa de 10 minutos, 15 minutos, 10 horas a gente volta? Pode ser? Ou vocês querem ir direto? Estão gostando tanto que querem ir direto?
Acho que a gente pode dar uma pausa. É muita Tomar informação, uma não é? É, E um ar. exatamente. Vamos de pausa. Professor, o senhor podia só mostrar como é que o seu documento fica salvo, por favor, porque quando eu abro aqui no Excel, mostra só 3 anos, tipo, eu salvei 2010 a 2019 e aqui só tem 2012 a 2015. Tá, eu vou mostrar os dois arquivos aqui, tá? Aqui eu tenho de óbitos. Aqui, ó, faixa etária de 10, 14, 15 a 19, tá? Tá aqui todos os óbitos, 238 óbitos. Eu tenho aqui aquelas mesmas informações que foram me apresentadas lá no DataSUS. E para a população, tem aqui, faixa etária de 10 a 14, 19, né? 15 a 19, de 2010 a 2019. Talvez o que tenha acontecido é que, sem querer, você tenha marcado apenas esses anos que você encontrou, tá? Então, eu recomendo você refazer a análise, a coleta da desculpa. 2019 mesmo. Eu confirmo. Como? Só que, e tá aparecendo na tabela de 2010 a 2019, só que quando baixa, fica só esses 3 anos e contabiliza só 180. Mas você selecionou isso aqui, ó. Espera aí, deixa eu voltar aqui para estatísticas vitais. Tá conseguindo ver minha tela? Sim. Tá. Então, possivelmente, você deve ter feito o seguinte, ó. Óbitos por causas externas, Piauí. Pronto. Possivelmente, eu vou selecionar mesmo a faixa etária, ano do óbito. Veja se aqui, em períodos disponíveis, você selecionou tudo. Se está selecionado 2010 a 2019, tá? Tem que estar azulzinho de 2010 a 2019, tá? Selecionei, professor, tanto que no final, a tabela que aparece lá no final é de 2010 a 2019. Nossa, que estranho. Talvez seja o problema do próprio DataSUS, tá? Ó. Às vezes acontece isso mesmo. A gente seleciona 10 anos, e aí quando a gente baixa, aparece só 3 anos. Quando isso acontece, eu apago esse arquivo que eu considerei o errado e volto lá para o tabulador, confiro se está tudo certinho na seleção, né, nos dados disponíveis, confiro se a coluna e a linha estão corretas e baixo de novo. Exatamente. Ó, isso. A configuração tem que estar, ó, faixa etária, ano do óbito, em períodos disponíveis. O que tem que ficar azulzinho? Tem que ficar azulzinho, ó, de 2010 a 2019, tá? Na faixa etária aqui, você deixa 10 a 14, 15 a 19, e aí, quando pede para mostrar, ele tem que mostrar isso aqui, tá? Aí, veja se nesse processo de configuração desse layout aqui, se está desse jeito, e se sair novamente 2012 a 2018, talvez você possa tentar em outro navegador, tá? Eu vou tentar em outro navegador, eu vou tentar fazer de novo, porque o meu fica exatamente assim como está sua tabela agora, 2010 a 2019, mas quando vai baixar, fica só 3 anos. Eu vou tentar em outro navegador e fazer tudo de novo. A outra coisa que você pode fazer, que eu não recomendo, né, se persistir esse problema, é copiar esses dados, tá? Eu não recomendo, tá? Eu não gosto de fazer isso aqui, mas quando você copia isso aqui e vai colocar lá no Excel, ó. Aí, ó. Ele sai também, entendeu? Eu não costumo fazer isso, eu não gosto, na verdade. Isso em último caso, tá bom? Tá certo, professor. Obrigada. Nada. Bom, pessoal, 10 horas a gente volta, tá? Pode ser? Ok. Pronto, até já.